coração. Foi o que o Senhor disse para Samuel quando ele foi ungir a Davi a rei. Samuel, o Senhor, eu não olho como o homem olha. O homem olha o exterior, mas eu olho para o coração, eu olho para dentro. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados, que Jesus, obrigado, meu irmão, ele se deu. O seu sofrimento não para por aí. Ele foi humilhado, escarnecido, esbofeteado, cuspido. Ele foi interrogado injustamente. Mas o seu pior sofrimento vai acontecer, porque ele é condenado à morte. Mas antes dele carregar a sua cruz, ele é chicoteado. O seu corpo é rasgado. O profeta às vezes vai dizer que a sua alma foi rasgada. E ser açoitado não era fácil. O que nós temos que entender é que Jesus, ele não foi açoitado pelos judeus, porque se fosse pelos judeus estava muito bom. Porque segundo a lei de Moisés, se uma pessoa transgredisse, ela recebia uma quarentena, ou seja, uma sessão de chicotadas que era chamada de 40 menos 1. Segundo a lei de Moisés, um condenado ele podia sofrer até 40 açoites. Se passasse dos 40, aquele que chicoteava passava a ser transgressor, não podia passar de 40. Então os judeus, para não correr o risco de passar de 40 açoites, eles davam 39. Por isso que era chamado 40 menos 1. Não podia passar dos 40 açoites. Mas segundo a condenação dos romanos, segundo a pena de açoite dos romanos, não era como a dos judeus. A pena de açoite dos romanos não tinha limites, não tinha numeração de chicotadas, como os judeus tinham, segundo a lei de Moisés. Alguns historiadores vão dizer que alguns, quando eram chicoteados, eles eram chicoteados, recebiam até 50, 100, 150, 200, até 400 chibatadas. Alguns morriam naquele mesmo lugar, não conseguiam nem carregar a cruz, porque a pena era dura, e os açoites eram feitos de pele de animal. O açoite não tinha uma perna, tinha 3 pernas. Então se o condenado tomasse uma açoitada, ele não tomava uma, ele tomava 3. O açoite tinha 3 pernas feitas de pele de animal, e na ponta havia osso de carneiro com chumbo. E aonde aquele açoite pegava, não deixava vergão, rasgava. A pele era rasgada. Muitos não suportavam e morriam lá. Jesus, ele foi açoitado até não suportar mais. Ele tomou mais de 40 açoites. A sua pele foi rasgada, o seu sangue foi vertido. E os açoites não eram somente nas costas. O condenado, ele era preso em uma corrente, em um tronco. Ele tinha que ficar de joelhos, seminu, com as costas viradas para o carrasco. E ele tomava açoites nas costas, nos braços e nas pernas. Muitas das vezes ele era virado para tomar açoites nas outras partes do corpo. Jesus, ele foi açoitado em todas as partes do seu corpo. O seu corpo foi rasgado, o seu corpo verteu, os seus ossos apareciam. Mas a Bíblia vai dizer que ele suportou, tendo poder para rogar ao Pai, para não passar por aquilo. Ele foi até o final, ele suportou. Porque a Bíblia vai dizer em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Manda candarabanda suri me candarabai, decamando decamas terra. A Bíblia vai dizer que pelas suas pisaduras
nós fomos sarados. Que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe o que quer dizer a palavra pisadura? Eu não sei se você sabe o significado da palavra pisadura. Quando nós olhamos e ouvimos o profeta dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, dá a entender que ele foi pisado, não é isso que a gente pensa? Mas se você for para um dicionário grego, você vai entendê-lo diferente. A palavra pisadura quer dizer vestígios de pisadas, vestígios de pegadas. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, quer dizer vestígios de pegada, rastros que ficavam. Sabe o que quer dizer isso? Que quando Jesus ele pega a sua cruz, ele termina de ser açoitado, ele coloca a sua cruz sobre os seus ombros, ele começa a passar pela via dolorosa em direção ao Gólgota. Isso quer dizer que por onde Jesus passava, as marcas dos seus pés ficavam. Aonde Jesus passava, um rastro de sangue ficava, uma poça de sangue ficava. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aonde ele passava, a marca dos seus pés ficava marcada com sangue, o sangue puro, o sangue carmesim, o sangue do Cordeiro de Deus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A marca dos seus pés ficava pelo chão. E a Bíblia vai dizer que ele na sua humanidade não suporta o peso da cruz. Pensa bem, uma pessoa com seu corpo rasgado, com dores, e ter que carregar uma cruz. Sabe quanto pesava uma cruz? Uma cruz pesava entre 250 a 300 quilos. Não era fácil. Como um homem todo debilitado, ele agora pode carregar uma cruz desse peso. Ele não suporta o peso da sua cruz e cai. Mas a Bíblia vai dizer que um homem chamado José, ou seja, José o Sirineu, ele é constrangido para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Naquele tempo, na condenação romana, era colocada uma placa pendurada no pescoço do condenado, e ali estava todos os pecados, todos os erros que ele havia cometido. Jesus, como não tinha pecado algum, Jesus, como não se achou dolo algum, engano algum na sua boca, não tinham em o que condenarem. Porque quando uma pessoa era crucificada aos pés da cruz ou por cima da cruz, o soldado romano colocava uma placa: esse soldado ou esta pessoa está sendo condenada à morte, de crucificação, porque roubou, matou, fez coisas erradas. O que a pessoa havia feito estava naquela placa, ou aos pés da cruz ou por cima da cruz. Jesus, não tendo cometido mal algum, não tiveram que colocaram apenas em grego, hebraico, em latim: esse Jesus, o rei dos judeus. Mas a Bíblia vai dizer que ele suportou até o fim. Ele foi encravado naquela cruz. As pessoas passavam e zombavam dele. Livrou a tantos, porque não livra a ti mesmo? Curou a tantos, porque não desce dessa cruz? Fez tantos pelos outros, porque não faz para ti mesmo? Uma pessoa que estava sendo condenada, porque o profeta Isaías vai dizer que ele foi condenado entre os malfeitores. Isaías 53, 700 anos antes. Jesus, ele é crucificado entre malfeitores. Um diz para ele: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te e a nós. Mas o outro diz para ele: homem, cala-te. Nem nessa condição você cala a Deus. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse não. Esse mal algum cometeu.
Ele diz para Jesus: Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Jesus diz para ele: te digo, em verdade, te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Roubou a vida toda, matou a vida toda, na ânsia da morte, se encontrou com Jesus, alcançou misericórdia e alcançou salvação. Mas a Bíblia vai nos dizer, meus amados, que Jesus entrega o seu Espírito. O profeta Isaías vai dizer: não havia beleza nem formosura. Ele viu Jesus desfigurado. Ele viu seus olhos inchados, ele viu sua cabeça inchada por causa dos espinhos da coroa, ele viu suas mãos transpassadas, ele viu a marca da lança do seu lado, ele viu as suas chagas, as suas feridas, ele viu tudo isso. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele dá um prato e diz: Pai, está consumado, está feito. Aleluia. A Bíblia vai dizer que naquele momento a natureza reclama. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é antes de todas as coisas. João Batista lhe disse: eu estou pregando sobre aquele que vem depois de mim, mas ele é antes de mim, e ele fez todas as coisas. A Bíblia vai dizer que ele é o criador de todas as coisas, é o sustentador de todas as coisas, e que todas as coisas foram feitas pela palavra do seu poder. Naquele momento em que Jesus entrega o seu Espírito, a natureza reclama, porque acontece um terremoto, o sol deixa de brilhar, a lua deixa de transmitir o seu brilho, houve trevas sobre a terra, e a terra tremeu, porque o Verbo encarnado, o Deus encarnado, havia morrido. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Ele se derramou naquela cruz. Essa profecia tão precisa, a Bíblia fala que ele seria sepultado num sepulcro de um rico. E o homem muito rico, ele vai e coloca Jesus em um sepulcro que nunca havia sido usado. A sepultura, a profecia, ela é tão precisa. Ela é tão precisa. Naquele momento, meu amado, o corpo de Jesus estava lá na sepultura, morto. Mas o evangelho do apóstolo Pedro vai dizer que ele desceu às partes mais baixas da terra e ele pregou aos espíritos que estavam em prisão. Nós podemos entender que o corpo de Jesus estava, meus amados, lá na sepultura, mas o seu Espírito, ele desce às regiões inferiores da terra, e o Senhor Jesus se apresenta para eles, se apresenta para os ímpios que estavam no vale da sombra da morte, que haviam sido condenados, e Jesus se apresenta e diz: eu sou aquele que vocês perseguiram, vocês mataram os meus profetas que profetizaram acerca de mim, mas eis que eu estou aqui, o meu Espírito está aqui, mas eu vou subir novamente, vou ressuscitar, vou para o Pai e vou dar vida novamente, vou transmitir a comunhão que o homem havia perdido. Naquele momento Jesus, ele dá um pulo lá no seio de Abraão, no lugar de descanso. Eu fico imaginando Deus se apresentando, Jesus se apresentando para o próprio Adão: você pecou, rapaz, mas eu sou aqui, eu sou a semente da mulher. Eu fico pensando Jesus se apresentando para Moisés: Moisés, você disse que entre o povo iria se levantar um profeta semelhante a ti, e que era para ouvir esse. Eu sou esse profeta. Eu sou a rocha ferida no deserto. Eu sou a nuvem do deserto. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu sou a fonte de águas vivas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amanda Candarabanda Suri Micalabaia.
Bíblia vai dizer, meus amados, que no primeiro dia da semana, a morte não pode conter o autor da vida, porque Jesus, ele é o autor da vida. Jesus, ele é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, o autor da vida, o consumador da salvação, o autor da salvação eterna, o autor da vida. Foi ele quem desenhou, foi ele quem pintou a vida. E a morte não pôde contê-lo, porque Jesus estava dentro da sepultura. Uma pedra enorme foi colocada, a pedra foi selada. Soldados romanos que estavam armados e estavam lá tomando conta da sepultura, porque estavam pensando que alguém iria roubar o corpo de Jesus. Mas pela madrugada eles começam a ter uma visão. Eles veem uma luz brilhando lá do céu, e eles começam a perceber que a luz vai se aproximando cada vez mais. Eu fico conjecturando e pensando o que eles estavam pensando e dizendo para o outro. O que está acontecendo? Será que uma estrela está caindo do céu? Porque a luz está se aproximando, a luz está chegando mais perto, a luz está descendo mais. Quem era essa luz? Quem era essa luz? A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor se assentou sobre a pedra, e o seu aspecto era como relâmpago. Ele brilhava, ele brilhava. Os soldados caíram desmaiados, se levantaram, saindo correndo. A sepultura foi aberta, e lá de dentro, no vale da sombra da morte, na escuridão da sepultura, brilhou o sol da justiça, brilhou o sol do meio-dia. O sol da justiça brilha. Jesus volta à vida novamente. Ele toma posse da sua vida. Ele sai daquela sepultura fria como um vitorioso, como um general de guerra que saiu para vencer. Eu entreguei a minha vida. A morte pensou que me venceu, mas eu tomei posse da vida, porque eu sou o autor da vida. A morte não